te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Esdras 7 verso 15. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Esdras 7 verso 16. E toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem, para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Esdras 7 verso 17. Portanto diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de alimentos, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de vosso Deus, que está em Jerusalém. Esdras 7 verso 18. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do restante da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Esdras 7 verso 19. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. Esdras 7 verso 20. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Esdras 7 verso 21. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, prontamente se faça. Esdras 7 verso 23. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus do céu, pois, para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Esdras 7 verso 24. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e ministros desta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes, nem tributo, nem contribuição, nem renda. Esdras 7 verso 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e ao que não as sabe, lhe ensinarás. Esdras 7 verso 26. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer desterro, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Esdras 7 verso 27. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para ornar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Esdras 7 verso 28. E que estendeu para mim a sua benignidade perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei, segundo a mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras 8 verso 17. E enviei-os com mandado a Ido, chefe em Casifia, e falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos, servidores do templo, em Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. Esdras 8 verso 18. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos. 18. Esdras 8 verso 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Esdras 8 verso 22. Porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Esdras 8 verso 23. Nós, pois, jejuamos, e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Esdras 8 verso 25. E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos, que eram a oferta para a casa de nosso Deus, que ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que ali se achou. Esdras 8 verso 28.
E disse-lhes: Vós sois santos ao Senhor, e são santos estes utensílios, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária, oferecida ao Senhor Deus de vossos pais. Esdras 8 verso 30. Então os sacerdotes e os levitas receberam o peso da prata, do ouro e dos utensílios, para os trazerem a Jerusalém, à casa de nosso Deus. Esdras 8 verso 31. E partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, para irmos a Jerusalém, e a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Esdras 8 verso 33. E no quarto dia se pesou a prata, o ouro e os utensílios, na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesuá, e Noadias, filho de Binui, levitas. Esdras 8 verso 35. E os exilados, que vieram do cativeiro, ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.